Vamos então para a segunda parte desse tópico 4 sobre o teorema da dedução. Embora seja bastante denso, eu vou mais ou menos rápido, porque a gente vai usar bastante da última aula. Na verdade, o que a gente vai fazer vai ser apresentar de maneira abstrata aquilo que a gente fez lá e que intuitivamente a gente percebia que podia funcionar em qualquer caso. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar que para um sistema que tem essas propriedades aqui, essas são as propriedades que a gente vai usar, exatamente como a gente usou antes, que a gente vai mostrar que se um conjunto, junto com uma sentença, deduz uma determinada sentença, então o conjunto sozinho, sem aquela outra hipótese, deduz essa implicação aqui, onde aquilo que era hipótese passa a ser antecedente do condicional na conclusão. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai partir, da suposição de que eu tenho uma dedução de uma sentença a partir de um conjunto que inclui uma determinada hipótese aqui chamada de φ. Então, a gente tem uma dedução onde a última sentença é psi e onde as hipóteses estão em gama ou são o φ, que é o que a gente quer se livrar, E nós vamos mostrar como, com base nisso, a gente pode sempre chegar em uma outra dedução que termina com φ implica psi e onde as hipóteses são só hipóteses de gama e não mais o φ. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai mostrar que para toda dedução de uma fórmula psi a partir de um conjunto que inclui φ, para toda dedução desse tipo aqui, existe uma dedução que tem, entre outras, linhas correspondentes a cada uma dessas fórmulas antecedidas da hipótese que a gente quer eliminar. No caso da última linha, o que a gente vai ter? A conclusão que a gente tinha antes antecedida da hipótese a eliminar. E dedução nova essa, onde as hipóteses são só sentenças de gama, sem mais ter o φ como hipótese ou qualquer outra nova hipótese que não esteja no gama. E como é que a gente vai fazer essa prova? A gente vai fazer essa prova por indução na complexidade dedutiva da dedução de psi a partir de gama unido com φ. Então, a gente vai... Vocês notem que a gente tem uma definição de complexidade dedutiva muito simples aqui, que é o número de linhas de uma dedução. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar, por indução no número de linhas, que as primeiras linhas possíveis de uma dedução têm essa propriedade. Qual a propriedade? De que, se tem uma dedução a partir de gama unido com φ, tem uma dedução a partir só do gama do φ implicando essa fórmula de uma linha. E depois a gente vai mostrar que, para as linhas posteriores de uma dedução, supondo que as linhas anteriores tenham a propriedade de existir uma transformada para ela que não toma mais o φ como hipótese, nós podemos obter essa linha posterior também antecedida do φ, sem tomar o φ como hipótese. Vamos fazer a prova e vai ficar, acho que claro, como é que funciona esse novo tipo de indução que a gente está vendo aqui, que é uma indução por complexidade da dedutiva, que aqui coincide com o número de linhas da dedução. Depois a gente vai ver outros casos mais adiante. Para compreender bem esse novo tipo de prova por indução que a gente está fazendo, que é por complexidade dedutiva, e a gente vai fazer outras, o que é importante lembrar? É importante notar que cada segmento inicial de uma dedução, é uma derivação. O que a gente tem? A gente tem, por exemplo, se eu pegar essa primeira linha dessa dedução, se eu pegar só até aqui, o que eu tenho? Eu tenho que isso aqui é uma prova que B implica C, deduz B implica C, Se eu pegar as duas primeiras linhas, elas são uma prova de que B implica C, deduz C implica C ou D. Claro, essa aqui é desnecessária para essa dedução.
A gente poderia adotar uma definição de complexidade dedutiva mais complexa, mas vamos ficar com um caso mais simples aqui de número de linhas. O fato é que cada segmento inicial é uma dedução. Isso aqui, essas duas linhas provam que isso aqui é consequência dedutiva disso aqui. Claro, é consequência dedutiva disso aqui porque é axioma, é consequência dedutiva de qualquer coisa. Mas, pela monotonicidade que a gente viu, né, o que acontece? Ele é consequência dedutiva dessas duas hipóteses. Por outro lado, se eu pegar as três primeiras linhas, né, novamente, o que eu vou ter? Eu vou ter que essa aqui é consequência dedutiva dessa hipótese aqui. E eu tenho que essa daqui, a C, é consequência dedutiva dessas duas hipóteses. Tá? Por quê? Porque se vocês olharem, a definição de dedução se aplica. Uma dedução é uma sequência de linhas onde cada linha é uma hipótese, é um axioma ou foi obtida por modus ponens. Isso se aplica para a primeira linha, se aplica para as duas primeiras linhas, se aplica para as três primeiras linhas, se aplica para as quatro primeiras linhas, sempre para qualquer segmento inicial de uma dedução, ele vai ser uma dedução. Bom, então aqui o que a gente vai usar? Dada essa característica, né, que cada segmento inicial de uma dedução é uma dedução, o que a gente vai ter? A gente vai poder provar uma propriedade por indução na complexidade dedutiva de uma dedução. Ou seja, o que a gente vai fazer? A gente vai provar que a nossa propriedade, a propriedade que a gente quer provar, vale para deduções em uma linha, e em seguida a gente vai provar que se ela vale para todas as linhas até certo ponto, ela vale para uma dedução que tenha uma linha a mais. Tá claro? Então, com isso, a gente vai provar que qualquer linha de uma dedução tem a propriedade. Porque as deduções em uma linha têm a propriedade. Qual a propriedade? De eu poder obter uma nova dedução sem φ como hipótese, obtendo como conclusão o φ implica psi. Né? A gente vai provar isso, a gente vai provar que as deduções em uma linha me permitem chegar na transformada, como eu estava chamando antes, e vai mostrar que se todas as deduções até um certo número de linhas me permitem chegar na transformada, as deduções com uma linha a mais também vão me permitir chegar na transformada, né? Supondo, por hipótese, que eu tenha as transformadas das linhas anteriores. Então, vamos ver como é que essa prova vai acontecer. Tá? O que a gente tem? Vamos supor, então, na verdade, percebam, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar exatamente como a gente fez no lema de Kalmar. Vocês lembram quando a gente fez a prova do lema de Kalmar? Primeiro eu mostrei, olha, a gente tem uma fórmula qualquer, olha como eu faço a tabela e consigo expressar a mesma função com conjunção, disjunção e implicação. E depois eu apresentei para vocês o caminho de como a gente apresentar de modo abstrato, né, esse procedimento. Ao apresentar de modo abstrato, a gente mostra que esse procedimento é geral, que ele poderia ser adotado sempre. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui? Aquilo que a gente viu na aula passada, que foi como para cada linha obter uma transformada, agora eu vou apresentar de maneira abstrata esse procedimento, e como é abstrata, eu vou poder aplicar em qualquer caso. Vai ficar claro que eu posso aplicar em qualquer caso. Então, é simplesmente isso que a gente vai fazer. Então, vamos supor o seguinte, né? Vamos supor que eu tenha uma dedução. O que é uma dedução? É uma lista de fórmulas, né? Então, digamos que a minha dedução seja essa sequência de fórmulas π1 até πn. Por definição de dedução, são um número finito de linhas, né? Então, eu tenho um número finito de fórmulas que são a sequência das fórmulas da minha dedução. E vamos dizer que essa sequência seja uma dedução de psi, de uma fórmula psi, a partir de um conjunto gama unido com uma determinada fórmula φ. Então, o que acontece? A minha última fórmula πn é o psi, é o que eu estou destacando aqui como dito ser consequência dedutiva, e é dito consequência dedutiva de hipóteses que podem ser distribuídas entre um conjunto gama e uma determinada sentença φ. Então, o que a gente tem aqui? Se vocês olharem aqui a gente tem um exemplo, né? Eu tenho uma sequência de fórmulas, essa aqui é psi1, psi2, psi3, psi4, psi5. O meu psi5 é o psi, esqueci de destacar aqui, meu psi5, a gente pode botar aqui. É o psi. O meu φ
digamos que seja o B, é uma fórmula qualquer que está destacada aqui, a gente destaca aquela que a gente quer eliminar, mas poderia ser qualquer uma, né? Então, o que a gente tem? Vamos supor que eu tenha isso. Então, aqui vocês também têm um exercício de como treinar, ler provas de metateoremas. Então, isso que eu fiz aqui, bom, eu tenho um enunciado, vocês vão ler lá, vocês vão ver isso aqui, vocês vão ver esse enunciado. Tentem construir um exemplo para entender e para explicar, né? Então, vamos supor, seja uma dedução se a partir de gama unido com φ. Bom, aí monto um exemplo. Cara, vocês não vão provar só por exemplo, como eu fiz antes. Só que o exemplo vai ajudar vocês a entender e ilustrar o enunciado. Então, aqui a gente tem um exemplo, uma sequência de fórmulas, onde a última aqui é... desculpa, eu falei errado antes, né? Vou fazer a conclusão aqui, não. Onde a conclusão é C ou D. O que faltou aqui? Onde? Que foi justamente o psi que eu esqueci, né? Onde... E aqui eu posso botar, né? E implica C. Tá? Mas eu imagino que tenha ficado claro. Qual é o passo seguinte? O passo seguinte é anotar o que a gente observou antes, vai combinar o que a gente observou antes com outra coisa. Como se trata de uma dedução com N linhas, o que a gente pode dizer? Que para qualquer linha dessa dedução, essa dedução é uma prova de que a fórmula da linha em questão é dedutível das hipóteses da dedução como um todo, né? Por quê? Porque cada linha é consequência dedutiva das hipóteses das linhas anteriores e, por monotonicidade, é consequência dedutiva de qualquer conjunto maior. Então, essa primeira linha prova que essa fórmula é consequência dedutiva dela mesma. Mas, portanto, ela prova que ela é consequência dedutiva do que aqui é o gama com o φ. A segunda linha prova que isso aqui é consequência dedutiva das hipóteses anteriores e, portanto, de qualquer conjunto maior que as hipóteses. Essa aqui prova que ela é consequência dedutiva das hipóteses anteriores, né? Portanto, prova isso daqui e assim por diante. Então, eu tenho que vale para todas as linhas de uma dedução que as fórmulas dessa dedução são consequência dedutiva das hipóteses da dedução como um todo, mesmo que não tenham sido usadas, tá? Então, a gente tem que, se isso aqui é uma dedução, né? Se eu tenho uma sequência, cada linha é consequência dedutiva das hipóteses dessa dedução, que é o que a gente tem aqui. O que a gente quer provar agora para cada linha de uma dedução? Nós queremos provar que para cada linha, né, a transformada dessa linha, isso é, dessa fórmula, isso é a fórmula da linha precedida da hipótese a ser eliminada, do φ, é consequência das demais hipóteses. Então, o que eu quero provar? Que isso aqui é uma linha de uma dedução, portanto, prova isso daqui, e, portanto, eu posso encontrar uma dedução que prova isso daqui. E assim, consequentemente, para todas as linhas, portanto, né, vai valer também para o psi-n, que é o psi, eu vou ter provado para o ponto de chegada onde eu queria chegar. Qual é o nosso primeiro passo? É provar que para as deduções com uma linha a propriedade vale, né? Qual a propriedade? É a propriedade de que se eu tenho uma dedução de uma fórmula a partir de um conjunto gama e uma fórmula φ, eu posso obter uma dedução da fórmula psi a partir do gama, uma dedução de φ implica psi a partir do conjunto sozinho sem o φ, tá? Bom, quais são as possíveis primeiras linhas de uma dedução que nós temos? Quais são as deduções com uma linha? Quais são as possíveis deduções com uma linha que nós temos? São hipóteses que podem ser deduzidas em uma linha e axiomas. Axiomas são dedutíveis em uma única linha. Para modus ponens, eu tenho que ter duas linhas anteriores, tá? Então, eu posso ter ou hipótese ou axioma. E eu tenho que subdividir as hipóteses possíveis dessa minha dedução ponto de partida, eu tenho que dividir elas em duas possibilidades. Ou as hipóteses da minha dedução auxiliar ponto de partida são aquelas que eu posso manter, estão no gama, ou é aquela hipótese que eu quero eliminar, que aqui é chamada de φ. Então, eu tenho essas três possíveis deduções em uma linha, né? Eu tenho fórmulas que são
dedutíveis porque são hipóteses que eu quero manter, ou porque são axioma, ou porque são aquela hipótese que eu quero eliminar. Aqui eu comecei com o caso A, mas eu poderia ter começado com o caso B ou com B, não importa por onde a gente começa, qualquer uma dessas três aqui poderia ser primeira linha de uma dedução. Vamos considerar então o primeiro caso, né? O caso que eu chamei aqui de A, que é onde a sentença é uma hipótese que eu posso manter. A gente já viu qual é a estratégia a fazer, né? O que eu tenho? Lembrem o que eu quero provar, né? Eu quero provar que a fórmula em questão, precedida pela hipótese que eu quero eliminar, é consequência das demais hipóteses. Mas o que eu tenho? Eu tenho que se, como eu estou tratando o caso a fórmula em questão é uma hipótese que eu vou manter, porque pertence à gama, eu tenho, pela reflexividade, desculpa, não é isso aqui. Cadê aqui? Aqui ficou 5. Tá, não, aqui, 4. Pela propriedade 4 aqui, o que eu tenho? Eu tenho que o gama, como qualquer conjunto, deduz aquilo que está nele. Deduz isso daqui. E aí eu aplico P1 e um modus ponens e prefixo com o φ. Eu provei que o gama sozinho, sem o φ, deduz φ, implica essa fórmula que foi deduzida em uma linha. E é por isso que, como a gente tinha visto no vídeo anterior, né, se é uma hipótese que eu quero manter, eu escrevo a hipótese, escrevo P1 e obtenho a transformada da linha 1 em 3 linhas. Tá? Vamos ver agora o que acontece se, digamos, a minha dedução fosse diferente dessa aqui, começasse com um axioma. Né? Bom, se a minha dedução em uma linha fosse por a fórmula dessa linha ser um axioma, bom, a gente sabe que todos os axiomas são dedutíveis do vazio. Mas agora, pela monotonicidade, pela propriedade 5 aqui, se algo é consequência do vazio, é consequência de qualquer conjunto, portanto, é consequência do gama. Eu posso ter certeza que é consequência do gama. Agora, de novo, pelo mesmo procedimento de prefixação, escrevo P1, faço um modus ponens, eu obtenho a partir do gama sozinho, porque podia obter do vazio, então o que dirá do gama, eu obtenho a implicação dessa fórmula como φ com antecedente. Isto é, eu obteria em mais 3 linhas, porque eu tenho que escrever o axioma, escrever P1 e fazer um modus ponens, eu obtenho, sem tomar novas hipóteses, a prefixada do axioma. Tá? Falta um terceiro caso, que aqui coincidiu na linha 3, mas poderia ser a primeira linha. É o caso onde a minha primeira linha de uma dedução fosse a própria hipótese que eu quero eliminar. Bom, a gente já viu qual é a propriedade relevante aqui, né? Se o meu psi, se eu estou falando de uma fórmula que é o próprio φ que eu quero eliminar, a implicação que eu quero obter é uma fórmula implicando a si mesma. Como a gente tem como propriedade que isso pode ser provado como teorema, em 5 linhas, né, eu posso provar do vazio, que φ implica φ, como φ implica φ nesse caso é a fórmula da linha em questão precedida pela hipótese que eu quero eliminar, eu posso provar isso a partir do vazio em 5 linhas, eu tenho que o meu gama deduz isso. Falta agora provar o quê? Falta provar o passo indutivo. A gente provou que todas as primeiras linhas de uma dedução têm a propriedade, e agora a gente quer provar que se todas as linhas de uma dedução, até certo número de linhas, possuem a propriedade de eu poder obter a transformada do gama sem tomar o φ como hipótese e chegar à implicação em questão, então, por uma dedução que tem uma linha a mais, eu vou conseguir obter a transformada. Tá? Então, o que a gente quer provar? Que se eu tenho uma dedução de uma fórmula a partir de um conjunto e um φ. E se, agora vem a minha hipótese da indução,
para toda a fórmula anterior ao I, ao psi, nessa dedução. Vale que, se eu deduzo essa fórmula anterior a partir do gama unido com o φ, então, eu tenho a transformada, eu tenho uma dedução dessa fórmula anterior precedida do φ a partir do gama sozinho, então para o I também vai dar certo. Bom, aquelas deduções que não são deduções em uma linha, né, a gente tem 4 possibilidades agora. Porque ou é axioma, né? Aqui o que eu tinha, a minha primeira aqui era uma hipótese que eu queria manter, mas eu poderia ter começado com axioma, né? Aqui, ou então é a fórmula que eu quero manter, é alguma premissa que eu posso manter, aqui eu só tenho uma, mas eu poderia ter mais. Ou a minha fórmula é uma hipótese, é a hipótese que eu quero descartar, né? Que é essa daqui, ou ela foi obtida por modus ponens de linhas anteriores. Bom, os 3 primeiros casos a gente não precisa fazer de novo, a gente simplesmente diz vale a prova da base. Né? Depois que a gente vê dedução natural, a gente pode voltar e ver como é que a gente podia fazer isso aqui de maneira mais elegante, mas por enquanto eu estou pretendendo fazer de maneira mais simples. Tá? Então, para linhas, mesmo que não seja em uma linha, mesmo que seja na linha 34 de uma dedução, se tiver um desses casos, vale a mesma prova da base, não precisa fazer de novo. Fica faltando provar o 4º caso, caso D. Então, o que a gente está considerando agora? Né? Psi, um ponto qualquer da dedução, que foi obtido por modus ponens. Bom, do fato de ter sido obtido por modus ponens, o que a gente sabe? A gente sabe que existem linhas anteriores J e K, ou seja, são linhas da dedução menores que I, que apareceram antes. E essas linhas são tais que uma delas é a implicação da outra com aquela que eu obtenho. Tá? Então, vamos treinar, perceber como a gente escreve de modo abstrato algo óbvio. Né? O que eu tenho? Se vocês pegarem aqui a linha 4, a gente obteve a linha 4 por modus ponens. O C é o meu psi. Se eu obtive por modus ponens, é porque ele era o consequente de uma implicação de alguma coisa que eu tinha antes, né? No caso, o que eu tinha antes o C era consequente de B implica C, que era a linha 1, e eu tinha o B. Né? Mas de um modo geral vale, se eu obtive alguma coisa psi por modus ponens, é porque eu tinha antes esse psi como consequente de uma implicação onde eu tenho o antecedente, né? Onde eu tenho aqui. Então, eu tenho que ter isso daqui. Então, eu tenho que ter linhas anteriores, esse aqui seria o meu psi K, né? E esse psi K é uma implicação cujo antecedente também é uma linha anterior e que o psi I é a conclusão, porque é o único jeito de eu poder ter aplicado o modus ponens. Então, a gente sabe que se eu obtive por modus ponens, tem 2 linhas anteriores, onde uma dessas linhas é uma implicação que tem a outra linha como antecedente e a forma que eu obtenho como consequente. Então, a gente sabe isso simplesmente do fato de ter obtido a linha por modus ponens. Bom, agora, se é isso, se ocorre que eu tenho linhas anteriores com essas condições, o que eu sei? Eu sei pela hipótese da indução que para as linhas anteriores eu tenho a transformada, onde eu tenho a fórmula dessas linhas anteriores precedida do φ, numa dedução que não toma o φ como hipótese. Né? Ou seja, pela hipótese da indução, eu sei como o psi J e o psi K, que é a implicação, são linhas anteriores, pela hipótese da indução, eu estou supondo que vale que eu obtenho a transformada só a partir do gama. Então, pela hipótese da indução, o gama sozinho deduz o φ implica o antecedente da implicação, e o gama sozinho deduz que o φ implica que o psi J implica o psi I. Tá? Bom, agora o que a gente tem? Pela regra 2,2, cadê aqui na minha listinha? Pela regra 2,2, aqui é o item 3,
né, por escrever P2 e fazer 2 modus ponens, a gente chega em φ implica o psi, que era para quem a gente queria provar agora que se tinha para as linhas anteriores a transformada, obtinha a transformada nesse caso, né? Bom, aqui, como é que isso aparecia aqui? Como essa aqui foi obtida por modus ponens da linha 13 e da linha 1, eu tenho a transformada da linha 1, né? Ou seja, eu tenho o psi, que eu chamei aqui de psi j, precedido do φ, e eu tenho o psi j implica psi i, que é o da linha da 1, precedido do φ. Se eu tenho isso, eu posso aplicar P2 e obter aqui a transformada da linha 4, a transformada de C, que é B implica C. Então, eu obtenho isso daqui. Bom, e aí resolvi, porque esse mesmo procedimento que eu provei poder fazer, né, eu posso fazer para qualquer aplicação de modus ponens. Então, eu provei que eu posso, seja qual for o axioma, eu sei que eu posso obter transformadas sem tomar o φ como hipótese. Se foi o próprio φ, eu não preciso tomar o φ como hipótese, eu deduzo ele dele mesmo. Se se é uma hipótese que eu quero manter, eu escrevo a hipótese e eu prefixo. Se foi por modus ponens, eu já tenho os antecedentes de P2, eu escrevo P2 e faço 2 modus ponens. Então, eu tenho um procedimento mecânico, né? Eu provo que eu posso, se eu tenho uma dedução, obter uma dedução com uma hipótese a menos, e essa hipótese a menos passa para antecedente da minha conclusão. Aqui, o que aqui daria em 17 linhas. Vocês podem ver que é interessante, vocês podem já saber quantas linhas essa dedução mecânica vai ter, né? Por quê? Porque vocês têm 4 possibilidades, né? Se é uma hipótese que eu quero manter, eu escrevo a hipótese, escrevo P1 e faço um modus ponens. Então, cada hipótese que eu quero manter da dedução velha, na nova viram 3, né? Se é um axioma, eu vou escrever o axioma, escrever P1 para prefixar e fazer um modus ponens. Então, cada uma obtida por axioma, de uma vira 3. Se é a hipótese que eu quero eliminar, aí eu tenho que provar ela implicando ela mesma, é uma dedução em 5 linhas. E se ela foi obtida por modus ponens, eu tenho os antecedentes de P2, eu tenho que escrever P2 e fazer 2 modus ponens, né? Então, o que vai acontecer? Vocês já podem ver que se eu tenho uma dedução com 5 linhas, o que eu vou ter? A linha que era, a única linha que é a hipótese que eu quero eliminar, o que era uma linha, vai virar 5, né? As demais linhas, todas elas, o que era uma linha vai virar 3. Então, o que eu faço? Se eu tinha uma dedução com 5 linhas, eu vou pegar 4 vezes 3, que vai dar 12, mais as 5 linhas para provar φ implica φ, eu tenho 17 linhas. Então, vocês sempre sabem que vocês têm, se vocês gerarem mecanicamente, vai ter lixo sobrando, mas vai continuar sendo uma dedução. Se vocês fizerem a transformação, vocês devem obter n menos 1 linhas vezes 3 mais 5. Tá? Bom, então, agora, o que eu quero que vocês façam? Esses exercícios aqui, e a gente se encontra para a solução de dúvidas.